crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E como eu sempre costumo dizer, é um prazer estar aqui com vocês em mais um dos nossos encontros do Vivências na Creche. É isso mesmo! E como vocês sabem, estamos chegando no fim do ano. E entramos no mês de dezembro, continuamos a falar de ocupar espaços, brincar coletivamente e todas essas questões educacionais. Vamos começar com uma brincadeira? Uma que fala sobre comida, que fizemos no último encontro, que se chama Pipoca na Panela. Uma pipoca na panela, chegou a outra pra conversar. Foi um tremendo falatório e ninguém podia mais aguentar. Era um tal de ploque, 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 ploque. Era um tal de ploque, 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 ploque. Uma pipoca na panela, chegou mais uma pra conversar. Foi um tremendo falatório e ninguém podia mais aguentar. Era um tal de ploque, 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 ploque. Era um tal de ploque, 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 ploque. Vocês lembram dessa? Muito legal, não é? E para continuar, vamos fazer uma outra que se chama Se Eu Fosse. Isso mesmo, ela se chama Se Eu Fosse. E é mais ou menos assim. É um, é dois e é três. Se eu fosse uma formiguinha, eu seria pequenininha e faria um esforço bem grande para carregar uma folhinha. Se eu fosse um bicho preguiça, eu dormia o dia inteiro, não me mexia pra nada, nem pra ir ao banheiro. E se eu fosse um macaco, pulava de galinha, comia muitas bananas, isso seria um barato. Se eu fosse uma tartaruga, andava bem devagar. E se eu quisesse ir bem longe, isso ia demorar. Se eu fosse um papagaio, ia ser muito falante. Tudo que eu escutasse, repetiria no instante. Se eu fosse um crocodilo, ficava dentro do lago, abria um bocão bem grande, cheio de dente afiado. Se eu fosse uma galinha, ficava chocando ovo. Quando nascesse o pintinho, botava outro de novo. Se eu fosse um elefante, com minha tromba comprida, deixava ela esticada pra te dar uma lambida. Mais uma vez, pra marcar. Se eu fosse uma formiguinha, seria bem pequenininha. Faria um esforço bem grande para carregar uma folhinha. Se eu fosse bicho preguiça, ai, dormia o dia inteiro, não me mexia pra nada, nem pra ir ao banheiro. E se eu fosse um macaco, pulava de galinha, comia muitas bananas, isso seria um barato. Se eu fosse uma tartaruga, andava bem devagar. E se eu quisesse bem longe, acho que ia demorar. E se eu fosse um papagaio, ia ser muito falante. Tudo que eu escutasse, repetiria no instante. Se eu fosse um crocodilo, ficava dentro do lago, abria bem o bocão, cheio de dente afiado. Se eu fosse uma galinha, ficava chocando ovo. Quando nascesse o pintinho, botava outro de novo. E se eu fosse um elefante, com minha tromba comprida, deixava ela esticada pra tirar uma lambida.
Muito gostosa essa brincadeira se eu fosse. Sabe o que é muito interessante? Esse é um recado para os familiares. Sempre que eu propuser uma brincadeira, que todo mundo que estiver em casa faça, porque é no coletivo que a gente aprende a brincar, a respeitar, a ouvir, a dançar, a falar. Criança bem pequena assim da creche aprende muito com os outros. Então, fica a dica. Bom, como estamos falando dessa importância de aprender junto, aprender com, nós teremos hoje algumas brincadeiras, como desenho coletivo, que vocês vão ver. Fizemos um desenho coletivo, eu e algumas amigas do trabalho. E também teremos uma brincadeira que você precisa equilibrar uma bola em cima de um lençol. Mas, professor Eduardo, quantas pessoas precisam ter para realizarmos essa brincadeira? Quantas você quiser. Quanto mais, melhor. Nós realizamos uma brincadeira em 4, outra brincadeira em 3, mas de 4 para cima é um número maravilhoso. Assim, valoriza o coletivo e a ideia dessas brincadeiras não é ganhar ou perder, e sim aprender. Vamos assistir? Crianças, como eu havia comentado, vamos fazer hoje não, agora, 2 desenhos coletivos. E para isso, eu convidei as minhas amigas que, vez ou outra, estão aqui conosco no Vivências na Creche. Vejam só, professora Jana, professora Priscila e professora Tamires vão me ajudar nessa proposta. Primeiro, vamos fazer um desenho mais direcionado, mais certinho, como se fosse uma história. Então vamos desenhar os personagens. Depois vamos fazer uma obra de arte, um quadro lindo e com tintas, utilizando como pincéis as nossas mãos. Vamos começar, meninas? Sim. Professora Tamires, como começamos? Uma linda menininha usando vestido. Olha só que linda a menininha que a professora Tamires começou a desenhar. Mas a professora Priscila também vai dar o seu toque no vestido dessa menininha. Vou fazer um lacinho bem lindo aqui. Olha que beleza! Mas eu notei, professora Janaína, que a menina não tem sobrancelhas. Vou colocar uma sobrancelha ali. Vou colocar um sapato vermelho. Eu adoro vermelho. E, professora Tamires, onde essa menina está? Numa floresta. Numa floresta. E lá tem muito matinho. E também uma árvore muito grande. E ela está sozinha, professora Tamires? Ela tem um irmãozinho. Um irmãozinho. Que, por sinal, é muito bonitinho. E o que eles estão fazendo lá, professora Priscila? Acho que eles estão brincando de bola. Jogar bola na floresta é muito legal. Mas eu ouvi um chamado. Será que é a mãe deles, professora Janaína? Eu acho que ela está neste cantinho.
olhando e observando eles brincando. Isso que é mãe, sempre alerta e atenciosa. Mas, como vocês sabem, tudo tem um final. E eu já vejo aqui a lua caindo e os pequenos ficando com sono. É hora de dar tchau. Tchau. Gente, agora nós vamos fazer uma obra de arte a 8 mãos. Todo mundo vai usar os dedos para pintar. Vamos lá? Se eu gostei dessa obra de arte, não, eu amei. E até pensei num nome para ela. Ela vai se chamar Quatro Amigos. Eu espero que vocês tenham gostado muito do nosso encontro de hoje. Brinquem em casa, coletivamente. Quando nós brincamos juntos, aprendemos a nos gostar mais, a respeitar, a bagunçar um pouquinho também. Um fortíssimo abraço e até a próxima! Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que estejam todos e todas muito bem. Eu sou a professora Priscila e esse é o Brincando que se Aprende. Cantinho especial dentro do programa Saberes em Casa, dedicado a você, que está no estágio 1 e 2. Hoje é dia 14 de dezembro de 2021, terça-feira. Vamos pintar o nosso dia de amarelo, pra gente ficar bem alegre. E a nossa história de hoje vai falar sobre diferenças. É isso mesmo, a diferença ou as diferenças entre as pessoas. Mas antes de contar a história, eu vou apresentar para vocês cada um dos personagens dessa história. Sabe como? Eu acabei fazendo cada um dos personagens dessa história de papel, só que eu usei diferentes papéis para fazer esses personagens. E é isso mesmo. Ficou curiosa? Ficou curioso? Então vamos lá, que eu vou apresentar ele para vocês. Olha só,
Esse daqui é o primeiro personagem, que é o Furado. Ó, ele tem os furos. Para fazer esse personagem, eu peguei esse papel aqui, que é o papel dobradura, fiz alguns furos, depois fiz alguns outros detalhes, aí fica aí do jeito que vocês quiserem. Esse aqui, então, é o Furado, primeiro personagem. O segundo personagem é o Dobrado, é o nome dele. Também peguei um papel mais molinho aqui, ó, que dei pra gente dobrar. Dobrei ele todinho e fiz alguns outros detalhes aí, de acordo com o que eu quero, né? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, combinado? O terceiro personagem é o Mole. Olha só aqui, ó, eu fiz esse daqui com guardanapo, que é um papel bem mole. Ele ficou aqui, ó. Esse personagem é o Mole, todo molinho. O quarto personagem, número 4, é o Ponta-Cabeça. Eu fiz na sulfite mesmo, depois pintei com giz de cera, fiz aqui os detalhes com canetinha, com lápis, o que vocês quiserem. Ele vai ficar todo de cabeça para baixo, ó. E o quinto e último personagem é o Errado. É isso mesmo. Ele tem esse nome de errado, porque ele é todo errado. Vocês vão conhecer ele na história, tá? Então eu peguei esse papel aqui, na verdade eu peguei retalhos de EVA e fui colando aqui, ó, pra ele ficar assim todo maluquinho. Então, e não se esqueçam que vocês podem e devem usar a imaginação para criar esses 5 personagens, tá? Vocês podem fazer detalhes, né, da maneira que vocês quiserem, vocês acharem que fica legal, vocês acharem que combina com o nome. Eu fiz os meus personagens como eu mostrei para vocês e foi super divertido. Vamos para a história? E aí, vamos para nossa história de hoje? Então a história de hoje é essa que eu tô mostrando para vocês. Os 5 esquisitos da Beatriz, Alemanha. Eram 5 muito esquisitos. O primeiro era o Furado. Ele tinha vários furos na barriga. O segundo era todo dobrado, como se fosse uma carta a ser enviada. O terceiro era mole. Estava sempre cansado e sonolento. Ai. O quarto era de ponta cabeça, o nariz para baixo e as pernas para cima. O quinto era o Errado. Ele estava sempre todo errado da cabeça aos pés, cheio de esquisitices. Os 5 esquisitos moravam numa casa capenga, quase caindo aos pedaços. E eles não gostavam de fazer nada, na verdade não faziam nada e não queriam fazer nada. Achavam que faziam tudo errado. Na verdade, eles disputavam para ver quem que era o mais esquisito e eles achavam isso muito divertido. Certo dia, não se sabe da onde, apareceu um sujeito extraordinário. Era bonito, íntegro, perfeito. Ele tinha o nariz no lugar, o corpo ereto, não tinha nenhum buraco na barriga e tinha um cabelão, um belo cabelão. O que é que vocês estão fazendo aqui? Perguntou o Perfeito. Sei lá, nada. A gente não faz nada certo, disseram os amigos. Mas isso não tá certo. Vocês precisam ter um plano, uma solução, uma ideia, disse o Perfeito. As ideias me atravessam, disse o Furado. Não consigo achar as minhas ideias nessas dobras, disse o Dobrado. Minhas ideias são moles e fracas, disse o Mole. As minhas ideias são todas ao contrário, disse o de ponta cabeça. As minhas ideias, claro, são todas erradas, disse o Errado. Então vocês não servem para nada, são totalmente inúteis, disse o Perfeito com um ar de enfado. Pode ser, mas eu nunca fico com raiva, porque a raiva me atravessa, disse o Furado.
pois eu guardo todas as minhas lembranças nas minhas dobras, disse o dobrado. Enquanto isso, o Mole estava tirando uma soneca. Opa, disse de ponta cabeça, eu vejo as coisas de uma maneira que as outras pessoas não podem ver. E eu que sou todo errado, fico muito feliz quando faço uma coisa certa. E dando tapinhas uns nas costas dos outros, lá se foram eles, todo contentes. E o perfeito ficou ali, de boca aberta, com cara de bobo. E aí, vamos colocar a mão na massa mais um pouquinho? Depois, então, de fazer os personagens da nossa história, os 5 esquisitos. Legal a história, né? Então, a gente vai fazer um desenho maravilhoso. O que será que é isso, né? Esse desenho é tão maravilhoso que a gente vai fazer 2 versões dele. Sabe como? Eu vou explicar pra vocês, tá? A gente vai fazer o mesmo desenho igualzinho, tá? Só que a gente vai pintar ou enfeitar, enfim, de maneiras diferentes. Vocês vão escolher um desenho bem legal, vocês é que vão desenhar e vocês é que vão fazer, pra gente fazer esse desenho maravilhoso. Eu escolhi, vocês vão ver aí no vídeo, fazer um sorvete. E aí, eu vou mostrar pra vocês aí como que a gente pode fazer esse desenho ficar maravilhoso. Vamos lá? Então, vamos fazer o nosso desenho maravilhoso? Então, como eu expliquei para vocês, nós vamos fazer 2 desenhos iguais, um em cada uma dessas folhas que eu coloquei aqui, mas nós vamos pintá-lo ou enfeitá-lo de formas diferentes. O primeiro eu vou fazer com giz de cera, tá? Só vou pintar. E aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar diferentes materiais para enfeitar o nosso desenho. Vamos lá? Tá aí o meu primeiro desenho, que é um sorvete. Vou passar aqui uma canetinha preta só para reforçar, tá bom? Antes da gente pintar. Tá aí o nosso primeiro desenho. Agora eu já vou fazer o outro igualzinho e depois a gente vai pintar eles de maneira diferente, enfeitá-los de maneira diferente, combinado? Bom, viram só? Fiz 2 desenhos iguaizinhos, 2 sorvetes aqui, ó, casquinhas, 2 bolas e aquele canudinho que a gente coloca em cima. Que delícia, hein? Agora, esse primeiro que eu desenhei, eu vou pintar ele só com giz de cera. E aí, o que vocês estão achando? Ó, pintei a casquinha, pintei a primeira bola, agora eu vou terminar. Prontinho, meu primeiro sorvete tá pintadinho. Pintei ele com giz de cera. Então, aqui eu usei o laranja, aqui eu usei o rosa, o azul, né, mais escurinho. E aqui no canudinho usei um rosinha bem clarinho. Agora, vamos pensar em fazer o segundo sorvete, que é igualzinho o desenho. Como é que a gente pode enfeitar esse desenho, né? Se a gente já fez um com giz de cera, então eu pensei em utilizar nesse desenho as lascas do lápis quando a gente aponta, né? Aquele restinho que fica quando a gente aponta o lápis. Eu usei o apontador, usei o lápis, né?
Também, restinhos de papel, a gente fez os nossos personagens aí da nossa história, dos 5 esquisitos, ainda sobrou um pouquinho de papel e eu vou utilizar também. Aqui eu peguei também um barbante, tá vendo tudo bem colorido? E vocês aí em casa, lógico, vocês podem utilizar outros elementos que vocês acharem que dá para usar aí, algum outro resto de papel que vocês tenham, dá para fazer bolinha de papel também para colar, se tiver aí também resto de algodão, né? O que vocês tiverem aí. Eu vou utilizar isso que eu encontrei aqui na minha casa, tá bom? E não esquece, depois que vocês fizerem o desenho de vocês, os 2 desenhos, esses desenhos maravilhosos, não esquece de compartilhar com a gente, combinado? Então, vamos para o segundo desenho? Aqui eu passei cola em tudo, tá? Primeiro, em tudo na parte da casquinha. E aí, eu vou utilizar, vou colar, né, as lasquinhas do papel, do lápis que eu apontei, tá bom? A primeira parte aqui, que é a parte da casquinha, tá prontinha. Gostaram? Vamos para a primeira bolinha aqui, ó. Também vou colocar já a cola em tudo, tá? Mais uma bolinha feita. Essa aqui eu fiz com um barbante verde, tá vendo? Eu fiz enroladinha, tá vendo? Ó, passei cola em tudo e fui enrolando. Vocês viram, né? Vocês podem também picar o barbante e colar ele todo aqui, se vocês acharem mais fácil. Combinado? Vamos para a última bolinha? Ó, pra colar o papelzinho, uma dica que eu dou pra vocês é molhar um pouquinho o dedo e vai tocando que o papelzinho cola no dedo de vocês, ó. Só um pouquinho de cola, tá bom? Não, ou senão o papel fica grudado no dedo. Mais uma bolinha pronta. Agora, só falta o canudo. O canudo aqui, no caso, vocês podem colocar o restinho aqui das nossas pontinhas de lápis, ou a gente pode pintar também com giz de cera para finalizar. Viram só? Então, a gente tem aí, ó, 2 desenhos idênticos, mas pintados e decorados e enfeitados de maneiras diferentes. Agora é a sua vez de usar a imaginação e fazer 2 desenhos maravilhosos. E o nosso programa tá acabando. Obrigada pela companhia de vocês, é sempre muito divertido e a gente aprende bastante coisa juntos, né? Porque vocês já sabem, não é mesmo? É brincando que se aprende.